Vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis 17, versículos 9 a 14. Gênesis 17, 9 a 14. Está chegando mais pessoas. Boa. E vamos ler esses versículos 9 a 14. E vamos ler cada um versículo. Gênesis 19, começando com o versículo 9, eu vou começar de 9 a 14. Gênesis 17, 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perfeita. Vamos todos ler versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Bom, acabamos de ler Gênesis 17, versículos 9 a 14. Vamos abrir uma oração. Guilherme, pode nos dirigir? Obrigado. Pai, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque o Senhor nos ensinou com a tua palavra, e obrigado porque o Senhor nos tem preparado para encontrar Jesus. Ó Senhor Deus, nessa manhã pedimos a tua luz através do teu Espírito para que possamos compreender a tua palavra aqui exposta, estudada. Também nós pedimos pelo pastor Robert, a fim de que ele, pelo teu Espírito, possa pregar a tua palavra com firmeza e também com verdade, como ela é. Ajuda ele, nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus, te pedimos e te louvamos. Amém. Amém. Semana passada começamos nesse capítulo e vimos Deus reafirmando a aliança que foi já estabelecida em capítulo 15, e vimos que era uma aliança de sangue, né? E é uma aliança incondicional, não tem nada, né? Bom, vamos ver. Esta parte do capítulo começa com mais instruções vindo de Deus, pois ele diz a Abraão que ele deve guardar a aliança dele, não apenas ele mesmo, não somente Abraão, mas todos os seus descendentes depois dele. Isso não é apresentado como uma aliança condicional. Em relação a todas as promessas de Deus, notamos que Abraão deve responder de alguma maneira e com gratidão. Deus não diz que se Abraão falhar em fazer ou cumprir isto ou aquilo, Deus não cumprirá o que disse nos versículos 1 a 8. Não. Deus cumprirá as promessas dos versículos 1 a 8, independentemente de como Abraão responde. No entanto,
à luz das bênçãos de Deus para Abraão, ele espera que Abraão honra estas novas estipulações, ou seja, ajustes, mas o cumprimento de suas promessas por Deus permanece incondicional. Bom dia. No entanto, o princípio é que as promessas incondicionais criam a expectativa de uma resposta da parte de Abraão. Deus cumprirá sua parte, não importa como Abraão reaja. Abraão deve responder de alguma forma. E sabe, este é o mesmo princípio que encontramos na salvação. A salvação é pela graça, através da fé. Não é baseada em nossas obras, quer dizer, em nossas obras de justiça, mas também devemos responder, ou aceitando, ou recusando. Em Efésios 2, 8 e 10 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é oferecida gratuitamente a cada pessoa. E deve haver uma resposta. Podemos rejeitá-la ou aceitá-la. Uma vez salvos, tendo recebido, os crentes retêm a salvação incondicionalmente, mas em resposta ao amor de Deus por eles, espera-se que os crentes guardem seus mandamentos. No entanto, quer os crentes mantenham ou não, sua salvação está segura eternamente. Não podemos perder a salvação. Abraão está seguro também nessa aliança. Ele não pode perder as promessas que Deus fez com ele. Em versículo 9, a ênfase está posto nos destinatários do sinal. Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. A palavra descendência vem da palavra zera, que denota semente física do homem. E por isso a descendência física de Abraão. No meio desse versículo 9, encontramos a longevidade, ou a duração, palavra mais fácil para pronunciar, duração da aliança. Diz, nas suas gerações. Isso quer dizer que enquanto a história judaica continuar no futuro, enquanto essa aliança estiver em vigor, por toda a história humana, esta aliança permanecerá válida por toda a história humana. E então, esta prática de circuncidar deve ser realizada. Em versículos 10 a 11, finalmente aprendemos exatamente o que é o sinal. Deus diz, esta é a minha aliança, significando que este é o sinal da aliança.
esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Agora, ao declarar todo homem entre vós, Deus exclui totalmente a circuncisão feminina, que é praticada em algumas culturas, sociedades e religiões. Embora a circuncisão feminina possa ser praticada em outros lugares, não era para ser praticada entre o povo de Israel. O símbolo da aliança está voltado para o órgão de reprodução, enfatizando a promessa de uma semente, pois é por meio do órgão reprodutor que essa semente se reproduz. Deus então declara a limitação. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Versículo 11. Circuncisão, então, para definir um pouco, é a retirada cirúrgica do prepúcio de cada macho. Novamente, a ênfase está no órgão sexual. Porque o judaísmo deve ser transmitido através da geração natural, através da linha masculina. Então, Deus acrescenta esta explicação. Versículo 11. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Assim, a circuncisão é o símbolo da aliança abrâmica. O próprio ato da circuncisão requer o derramamento de sangue. E isso reforça o fato que esta aliança é uma aliança de sangue. O derramamento de algum sangue no ato da circuncisão de cada menino nascido servirá como um lembrete constante de que este é uma aliança de sangue. Assim, a circuncisão na aliança abrâmica se torna um sinal de identidade com a herança de Deus por meio de Abraão. É um sinal para o circuncidado das suas origens e do seu compromisso. Sempre que ele olhar para isso, ele se lembrará de seu relacionamento em aliança com Deus. Para dar outra ilustração, eu sou casado e eu tenho um sinal do meu casamento. O que é? Esse anel, essa aliança, né? Está aqui, sempre no meu dedo. Cada vez que eu olho e vejo o anel, eu estou relembrado. Eu estou casado. Eu tenho uma aliança com uma mulher chamada Jane. Jane linda, eu gosto do nome dela. Então eu estou sempre relembrado. Cada judeu, quando ele veja a si mesmo, notando que é circuncidado, é relembrado da sua aliança com Deus. Tem pergunta? Comparando com a aliança do sinal do céu também, Deus também disse isso, né? Ele disse que com ele também nos céus viria o arco que se lembraria. Né? Então, Exato. É exatamente igual. Você tá seguindo bem no pensamento. Porque Deus
deu esse sinal daquela aliança. E podemos ser relembrados sempre. Agora, o que torna a circuncisão judaica única é explicado em versículo 12. Lembra? Há mais grupos do que além dos filhos de Israel, dos judeus, que usa circuncisão. Tá? Há mais do que um grupo. Mas em versículo 12, diz aqui: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Então, novamente, não é o ato da circuncisão que será único, mas o momento em que o ocorrerá é o que o torna único. Porque esse deveria ser realizado no 8º dia da vida. Embora certas exceções sejam permitidas, a realização, a circuncisão no 8º dia é a prática normal a ser seguida. O outro aspecto único desse sinal de circuncisão é que ele começa a identificar uma nação específica que descerá por meio de Abraão. Esse grupo étnico é referido como os filhos de Israel, os hebreus, Israel, judeus e assim. Continuando com o versículo 12, uma pessoa que tinha origens judaicas através da linhagem masculina e não foi circuncidado no momento adequado, ainda tinha o mandamento de ser circuncidado. As escrituras posteriores permitem a circuncisão em outras ocasiões específicas, se não tivesse sido realizada no 8º dia. Isso foi o caso, por exemplo, do filho de Moisés. Lembra? Moisés é da linhagem de Abraão. E ele gerou 2 filhos. Quando nós lemos, o primeiro filho foi circuncidado, mas o segundo não foi. E quando Deus chamou Moisés a voltar para Egito, algo ocorreu. Deus quis tirar a vida de Moisés. Por quê? Por causa do Desobediência? Então, Êxodo capítulo 4, versículo 25. Êxodo capítulo 4, versículo 25 diz: então Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Êxodo capítulo 4. Quando nós vemos vamos lá, Êxodo capítulo 4, vamos ver diz o versículo 24, e aconteceu no caminho, Moisés indo para Egito, numa estalagem, eles pararam para a noite, que o Senhor encontrou Moisés e o quis matar. Então vem o versículo 25. Então Zípora
tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E agora veja versículo 26. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da incircuncisão. Disse o Senhor a Abraão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e beijou. Então, houve esse problema e foi resolvido. Zípora sabia que o filho devia ser circuncidado. Agora, a razão por que Moisés tinha hesitado ou tinha desobedecido ou ignorava, não é dito. Mas sabemos uma coisa: Deus quis tirar sua vida por causa da falta. Agora chegamos, voltando para Gênesis 17, versículo 12, encontramos uma lista no versículo 12 e 13 das pessoas que deveriam ser incluídas para a circuncisão. E o filho de 8 anos, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne. Mais uma vez, sendo específica, física, na sua carne, por aliança perpétua. Aliança perpétua. O que quer dizer perpétua? Sem fim, né? A circuncisão estende-se à descendência de Abraão, né? Versículo 12. Todo homem nas vossas gerações, nascido na casa. A circuncisão foi estendida àquelas pessoas que foram compradas com dinheiro de qualquer estrangeiro que não seja da sua semente. E o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Portanto, as pessoas trazidas de fora que se tornam parte de uma família judaica devem ser circuncidadas. O mandato é: circuncidareis. Deus então repete esse mandato reforçando. Versículo 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Então Deus disse e depois ele repetiu. Está entendendo? Pegou? A segunda parte do versículo 13 dá a duração do sinal. Minha aliança estará na tua carne por aliança eterna. Né? Estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. A circuncisão é tão eterna ou tão longa quanto a própria aliança abrâmica. Portanto, embora hoje não haja base para a circuncisão sob a lei de Moisés,
há esta exigência de circuncisão sob a aliança abrâmica. Ainda é obrigatório para os judeus, que, portanto, inclui os crentes judeus em Jesus. Por quê? São da linhagem. É circuncidareis perpetuamente. E da semente, né? Assim. Na teologia rabínica é ensinada assim: uma vez que o sinal está conectado com o órgão pelo qual a espécie é perpetuada, ele simboliza a eternidade da aliança. De qualquer forma, o símbolo da aliança deve durar a duração da própria aliança. Podemos, se tiver tempo, deixa eu ver, Gálatas 3, versículos 19 até capítulo 4 a 7. Eu acho que porque fala lá acerca da lei. Vamos lá. Espero que tenha tempo para essa leitura. Gálatas capítulo 3. Logo, versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Esse está referindo a quem? Essa frase. Em Gálatas. Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 19, eu li: logo, para que é a lei? Tem a pergunta agora, vem a resposta. Foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Está referindo a quem aqui? Messias. É Messias. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a justiça não é pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, referindo novamente para aquela referência a Cristo no versículo 19. A posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Quer dizer, o crente não está, mas a lei ainda existe. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4. Digo, pois, capítulo 4 de Gálatas agora, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo,
ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, ou Papai, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Além disso, de fato, o Novo Testamento não descarta a circuncisão para judeus. Porém, a circuncisão para gentios é excluída pela lei mosaica, no que diz respeito a razões religiosas, embora a circuncisão por razões de saúde seja um assunto separado, né? Mas então, vamos para Atos capítulo 15 e veremos isto. Atos capítulo 15. E se tivesse tempo, melhor seria ler o capítulo inteiro. Mas, porque aqui nós encontramos a Assembleia da Igreja em Jerusalém discutindo o assunto de circuncisão. Porque tinha certos judeus, creio, crentes, que estavam dizendo, somos crentes em Cristo, estamos seguindo Cristo, mas para ser salvo tem que ser circuncidado, quer dizer, tem que se tornar judeu. E outro lado estava dizendo, não é assim. Não precisa se tornar judeu, não precisa ser circuncidado. Então a igreja tinha que fazer uma decisão. Então, versículos 13 a 21, nós lemos, e havendo-se eles calado, para não ler todo o relato, né? Respondeu Tiago, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, abstenham-se da fornicação e abstenham-se do que é sufocado e abstenha-se do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lida nas sinagogas. Aqui não há baixado uma lei dizendo que o gentio precisa ser circuncidado. Agora, nós podemos achar, por exemplo, alguém que era judeu, crente, que tinha que ser circuncidado. Quem foi? Alguém lembra? Timóteo.
O julgamento pela desobediência é explicada em Gênesis 17, versículo 14, que diz: E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. A palavra extirpada, o que quer dizer isso? Arrancado, tirado. Então, essa palavra significa punição divina por uma morte prematura que pode vir de várias maneiras diferentes. Deus pode usar meios humanos ou pode usar meios estritamente divinos. Lembra Moisés? Há um jogo de palavras no texto hebraico. Aqui. Que podemos traduzir mais assim. Se o prepúcio não foi cortado, circuncidado, será o homem cortado. E o homem incircunciso, cuja carne, versículo 14, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, cortado, aquela alma será extirpada ou cortada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Agora, como que podemos dizer isso? A palavra circuncidado vem da palavra mul. É a palavra raiz e traduzimos circuncidar, circuncidado e circuncisão. Traduzimos também destruir, cortar e cortar em pedaços. A palavra cortada, ou cortada, será extirpada, né? Vem de karat, palavra raiz também, e traduzimos cortar, fazer, falhar, extirpar, destruir e, de vez em quando, aliança. Então, se o prepúcio não for cortado, circuncidado, será o homem cortado. Então, um jogo de palavras lá. Tem pergunta? Entendeu? Eu tenho uma dúvida. Essa questão da lei, deixa eu tentar formular. Essa questão da lei é estatuto perpétuo, né? Só que eu não entendi o que o senhor falou, que até os judeus que creem em Cristo, eles têm que continuar fazendo esse tipo de... Mas, de certa forma, a lei, como Gálatas fala aqui Nós não podemos confundir lei mosaica com lei abrâmica. são distintos, no caso. São distintos. A lei abrâmica demanda cada pessoa da linhagem ser perpetuamente. Mas, por exemplo, se um judeu, ele crê em Cristo e, ele, de certa forma, ele não quer passar isso para frente da geração dele, ele não quer circuncidar o próprio filho dele. Ele, de certa forma, ele não deveria ser julgado por essa escolha. Porque ele é livre em Cristo, por não circuncidar o filho dele. Mesmo que essa aliança seja então ele estaria quebrando a aliança abrâmica. Pelo fato de ser ordinário.
pela maneira e o que é exigido, ele está quebrando. Então, realmente, ele deve. Se eu tivesse, por exemplo, eu sou circuncidado. Se eu tivesse filho, teria sido circuncidado. Mas não tinha. Mas aí estaria quebrando a lei, seria no caso Quebrando mais um a pecado. lei, então, está quebrando, pecando. Mas o homem, ele, de certa forma, ele não é justificado por cumprir esse tipo de coisa. Deve confessar, então, não? É, um pecado como qualquer outro seria. Mais um, né, no caso. Mas é pecado. Eu lembro quando, esperando filho, estava tudo pronto. Já o Moel, pronto para... já entramos com vontade para que no 8º dia seria. Mas sempre nasceu menina. Aqui em Gálatas 3, 25, o apóstolo Paulo ele fala: agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Ali ele está falando sobre a lei mosaica, não abrâmica. Mas aqui ele não faz diferenciação de lei, qual lei que é. Mas não... lendo o texto dá para entender que é a lei mosaica. Mas mesmo assim, ele é filho, deve obedecer, né? Nessa época aqui já tinha uma discussão, como a gente viu em Atos, né? Já tinha uma discussão sobre essa questão de circuncisão ou não circuncisão. O problema é que os judeus não estavam dizendo, queremos estar livre. Não, eles continuaram circuncidando seus filhos. E lembra, o apóstolo Paulo pegou Timóteo e disse, ele tem que ser, insistiu e foi circuncidado. E naquele tempo, como eu vejo a cena, Paulo estava responsável pelo Timóteo. Paulo, no caso, foi contra a circuncisão em gentios, no caso, né? Ele estava. Ele estava. Foi contra... Porque houve outro homem que, lembra quando eles foram... ele voltou para Jerusalém e veio um rapaz gentil, e esse rapaz não entrou no templo. Paulo com certeza nem permitiu, mesmo que tinha placa dizendo, advertindo qualquer pessoa, né? Mas os inimigos usaram como uma oportunidade de atacar Paulo, dizendo para todo mundo que ele levou dentro alguém que não era permitido. Essa questão de quais leis devem ser guardadas, quais não, isso é meio a coisa que confuso, tem que entender, né? Tem que saber distinguir entre as leis, né? Eu acredito que no pensamento do Novo Testamento, né, no caso da casa de Paulo, né, acho que para a salvação, acho que a pessoa ser salva, não necessariamente a pessoa tem que ser circuncidada. E talvez não mesmo sendo judeu, mas como foi uma aliança posta pelo próprio Deus, acho que é no Antigo Testamento de Gênesis, eles seguem assim por ser da linhagem sanguínea. Então, acho que seria um mero, como diz, né, uma ordenança. Eu acho que eu veria nesse sentido, como uma ordenança, um mandamento, uma ordenança, mas não confere, só pode... não é justificado por isso. Não é justificado, não confere graça. Acho que seria isso. Mas um mandamento, assim como Jesus também instituiu a ceia, sim. acho que mas antes de Jesus vir instituir a ceia, havia outros mandamentos instituídos por Deus. No caso, a questão da circuncisão. Muito bom. Nas minhas anotações eu ia referir mais uma vez a Moisés
como registrado em Êxodo 4, versículos 24 e 26, onde Deus atacou Moisés com algum doença ou praga mortal, até que a esposa fez o que era necessário. Né? Porque ele estava prestes a morrer por não ter circuncidado seu segundo filho. Bom, e eu também escrevi aqui, somente quando sua esposa interveio e circuncidou o segundo filho, a vida de Moisés foi poupada. Portanto, o fracasso em circuncidar invoca um corte mortal, algum tipo. A razão é que deixar de circuncidar ou ser circuncidado é a quebra da lei adâmica. E está bem claro aqui. Quebrou a minha aliança. Então, cada homem da linhagem tem que olhar seriamente a esta. Para concluir, aí temos... vou deixar um pensamento sobre a tradição rabínica, sobre toda esta área da circuncisão, como um símbolo da aliança abrâmica. Um certo rabino, por nome Rashi, declarou anos atrás: anjos especiais pegam esse sangue da circuncisão e o armazenam em um lugar especial. E quando Deus está zangado com Israel, ele olha para esse sangue e tem misericórdia deles. Que ano mais ou menos esse rabino citou isso? Tem ideia? Alguém pode procurar? Rashi, R-A-S-H-I. R-A-S-H-I. Rashi. Acho que 1300, 1200. Rashi, né? Um rabino. Eu não estou lembrando. Um francês? No caso, um rabino da França? Há um só Rashi. Rashi Shimon. Realmente o nome dele não era Rashi, mas era Rabino, alguma coisa, eles se juntam tudo. Ele viveu de 1040 até 1105. 1040. Ok, então... 65 Então, há mais de 1000 anos atrás. Bom, gente, já é um pouco antes das 10 horas. Temos mais 5 minutos e vamos terminar porque teremos uma sessão de negócios às 10h15. Então, nossa parte da escola dominical está terminando para hoje. Vamos encerrar em oração.